Eu não sei você, mas pra mim a seleção brasileira não dá mais gosto de assistir os jogos. Eu acho que a última vez que eu realmente tive um prazer de assistir um jogo do Brasil foi ali naquela Copa do Mundo de 2022, mesmo perdendo pra Croácia. Eu tava torcendo muito naquele jogo. Eu sei que na Copa do Mundo, né, até quem não gosta de futebol começa a torcer muito pelo seu país, então é uma relação completamente diferente. Mas pelo menos de 2022 pra cá, nesses últimos 3 anos, eu tive interesse zero de assistir a seleção brasileira jogar. E eu acho que tem zilhares de fatores envolvidos nisso, tanto da CBF, que é um caos, a má gestão para a escolha de treinadores, jogadores também. Eu acho que são vários fatores e nesse vídeo a gente vai discutir um pouco do que aconteceu com o Brasil, como é que a gente chegou até esse ponto em 2025, onde a seleção está completamente desacreditada para a próxima Copa de 2026, não temos muitas boas perspectivas. Tudo começou ali na Copa de 2014, quando o Brasil teve uma atuação vexatória, a pior partida de um clube de futebol, de uma seleção na história de todo o futebol, e eu cravo isso com todas as palavras. Você tem outro vexame do Brasil, que é ali na Copa de 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai de virada no Maracanã em casa. O Brasil nunca tinha conquistado um título até aquele momento, o Maracanã lotado e o Brasil toma virada e perde o Maracanazo. Realmente é um episódio muito marcante do futebol brasileiro e mundial, mas o 7-1 eu acho que nada compara, né, você tomar de 7 numa semifinal de Copa em casa. Eu acho que é diferente do Maracanazo, porque o Maracanazo é uma derrota mais comum, né, você tomar uma virada ali, você perder uma final em casa. Outras seleções já passaram por isso, mas o 7-1 é algo que nenhuma outra seleção já experimentou até o momento. Eu acho que dificilmente vai se repetir, pelo menos vai demorar um grande tempo. Então, depois daquela derrota para a Alemanha, que lembrando, a Alemanha naquela Copa do Mundo não foi uma seleção dominante, ela passou nas oitavas de final enfrentando a Argélia. É que a seleção da Alemanha passou na prorrogação naquele jogo, foi para as quartas de final contra a França e ganhou de 1-0 apenas, né, num jogo muito truncado, e depois meteu de 7 no Brasil. Então ainda tem esse fator, o Brasil não perdeu para uma equipe que estava sendo dominante durante toda a Copa do Mundo, e desde aquele processo a seleção piorou bastante, né? Porque pelo menos ali, vamos voltar no tempo, em 2002 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e foi para a Copa de 2006 com muita expectativa, né? Você tinha o quadrado mágico, um grande time, tinha expectativas do Brasil chegar numa final de Copa do Mundo. O Brasil já vinha de 3 finais consecutivas de Copa e beleza, perdeu ali, foi eliminado para a França. Foi uma quebra de expectativa gigantesca, mas você pode encarar como uma ressaca ali de campeão. E na Copa de 2010 já era uma reformulação da seleção brasileira, então não tinha tantas expectativas. O Dunga como treinador, né, como primeiro trabalho dele. O Brasil perdeu ali para a Holanda num jogo que ficou muito marcado pela expulsão do Felipe Melo, né, e outros fatores. Então ali até dava para entender durante o processo, era um processo de adaptação da seleção brasileira. Mas na Copa de 2014, jogando em casa, você tinha uma expectativa, mesmo que olhando o time naquela época, não era um time realmente muito dominante. E depois daquela grande derrota, né, que o Brasil sofreu em 2015, foi disputar a Copa América, foi eliminado para o Paraguai. Em 2016, na Copa América Centenário, o Brasil nem passou da fase de grupos, quando perdeu para o Peru de 1-0 e dali foi decaindo. Em 2019, pelo menos a equipe conseguiu conquistar uma Copa América, mas também perdeu uma Copa América em 2021 para a Argentina em casa. E mesmo, mas nesse meio ciclo a gente teve um bom trabalho do Tite para a Copa do Mundo de 2018. Chegou para essa Copa de 2018 com muitas expectativas, fez uma ótima eliminatória, uma equipe que não tomava tantos gols, era muito forte defensivamente. Tinha um cara como o Gabriel Jesus, que estava marcando muitos gols e era, né, a expectativa dele ser o grande camisa 9 da seleção na Copa. Acabou não acontecendo, ele não fez nenhum gol na Copa. Mesmo assim, a seleção tinha grandes nomes, tinha o Coutinho ali jogando muito bem, o Neymar, como eu disse, uma zaga muito forte, né, um goleiro como o Alisson ali também no auge. Então era uma equipe que era uma das favoritas para ganhar a Copa, sim, até pelo ciclo que tinha feito, mas acabou caindo para a Bélgica nas quartas de final. E depois dessa derrota na Copa do Mundo, como dito, ainda a seleção ganhou a Copa América em 2019 sem o Neymar e depois perdeu a Copa América de 2021 para a Argentina em casa, o que foi algo muito difícil. Mas nesse meio tempo esse ciclo da seleção foi muito bom também nas eliminatórias, uma equipe que também não tomou muitos gols e chegou para a Copa de 2022
com muita expectativa também de dessa vez realmente ganhar o título e acabou caindo de novo nas quartas de final, dessa vez para a Croácia na prorrogação, no fatídico jogo onde o Brasil, né, faltando poucos minutos para acabar o jogo, consegue tomar um gol e aí vai para os pênaltis e a seleção é eliminada, mas mesmo assim foi um bom ciclo da seleção do Tite, pelo menos nas eliminatórias. Infelizmente na Copa do Mundo a equipe não conseguia avançar e Copa do Mundo é outro campeonato, né? Independe do que você fez no ciclo, o que importa é o que você faz ali naquele um mês. Então naquela época ainda era legal de assistir a seleção brasileira competir, pelo menos ali de 2018 para frente, com o trabalho do Tite, que pode ter muitas críticas em Copa do Mundo, mas eliminatórias e Copa América, já que ele venceu uma e chegou na final em outra, ele tinha feito um ótimo trabalho, então era bom de assistir os jogos do Brasil eliminatórios. O Brasil fazia bons jogos contra seus principais rivais como a Argentina e Uruguai, mas depois que o Tite saiu, a seleção passou por um momento muito turbulento, porque já não tinha alguém para assumir o posto, e aí é o que eu te falei no começo do vídeo, né? A CBF é um caos em todos os setores da organização e isso refletiu muito na escolha de técnicos, né? Então a CBF vendeu essa narrativa de que o Ancelotti viria sim, né, na metade do outro ano assumir a seleção brasileira, e aí você tinha muita expectativa em torno dessa vinda do Ancelotti. Nesse meio tempo passaram um pano, né, de certa forma, para péssimas escolhas do Brasil para treinadores, tanto do Ramon por um tempo e depois da escolha do Fernando Diniz para assumir a seleção brasileira, e na época ele treinava o Fluminense e ao mesmo tempo treinava a seleção brasileira, um negócio ridículo, mas era tudo em prol que o Ancelotti ainda ia chegar para treinar a seleção brasileira, então todo mundo meio que foi passando pano para essas péssimas decisões da CBF, e quando o Ancelotti, obviamente, não veio para a seleção brasileira, aí a seleção contratou o Dorival Júnior, que beleza, fez um bom trabalho até assumir o cargo da seleção, tinha feito bons trabalhos no Flamengo, no São Paulo, ganhou Libertadores, 2 Copas do Brasil, querendo ou não, é um treinador que já está há muito tempo aí no futebol brasileiro, fazendo boas campanhas, né? Treinou o Santos, foi vencedor, até pegou uma equipe do Ceará, né, durante um período antes dele sair para o Flamengo, e aquela equipe do Ceará, eu acho que se ele continuasse na equipe naquela temporada, o Ceará poderia ter chegado numa final de Sul-Americana, mas ele acabou largando a equipe ali na metade da temporada, então era um treinador que fazia bons trabalhos, era bom de gerir o grupo, né? Não era um cara estrategista, mas era um cara que geria muito bem todos os times que passava, então naquele momento era, na verdade, uma das poucas opções da seleção para assumir de treinador, já que já tinha uma grande pressão e teve uma falta de planejamento gigantesco da CBF, e uma equipe como o Brasil, que é a seleção mais bem sucedida de todos os tempos, não ter um planejamento, né, de troca de treinadores, você acaba de perder uma Copa para a Croácia, vai demitir o Tite, não tem nenhum nome, né, para assumir a maior seleção do planeta, então é algo realmente lamentável da seleção. No ano passado, em 2024, o Brasil ainda fez uma atuação pífia na Copa América, caiu num grupo que tinha Paraguai, Colômbia e Costa Rica, e a equipe conseguiu passar em segundo colocado, né, nem conseguiu ficar em primeiro, e chegou para as quartas de final, foi enfrentar o Uruguai. Esse jogo foi empate, foi um jogo horroroso, e aí o Brasil ainda conseguiu perder nos pênaltis, lembrando que o Vinícius Júnior chegou para essa Copa América como o melhor jogador do mundo, tinha sido campeão da Champions, então tinha muita expectativa em torno dele, ele não jogou nada nessa Copa América, o time de forma geral não jogou nada. O grande problema é que, pelo menos nas últimas temporadas, mesmo o Brasil tendo decepcionado em Copas do Mundo, fazia boas eliminatórias e campanhas muito dominantes, e de 2022 para cá são atuações horríveis, perdendo para equipes, seleções menores, né, tendo dificuldades, perdendo para o Paraguai recentemente, tendo dificuldades para ganhar de outras seleções medianas. Então uma equipe tem muitas dificuldades para se impor aqui na América do Sul, o que prova, né, um declínio da seleção vertiginoso nos últimos anos. O Dorival é um bom técnico, mas ele não tem nível de seleção brasileira, o trabalho dele tem sido muito limitado, muito fraco, inclusive uma declaração recente dele comprova que ele não tem nível de ser técnico da seleção brasileira. O Neymar se machucou recentemente e ele deu uma declaração antes do jogo contra a Colômbia que sem o Neymar ele não tinha um plano para essa seleção brasileira, ele dependia do Neymar para fazer essa seleção funcionar. Logo depois o Brasil venceu o jogo contra a Colômbia, mas foi um jogo que o Brasil teve muitas dificuldades, conseguiu um gol ali chorado ali nos minutos finais com o Vinícius Júnior, mas a seleção mais uma vez não jogou bem. Então o Dorival mostrou nessa declaração que é um treinador que não está preparado, né, para treinar a seleção brasileira, né? Como é que você dá uma declaração dessa que precisa de um jogador
que nem o Neymar para essa equipe funcionar, sendo que é um jogador que não joga, né? Jogou esses alguns poucos jogos no Santos e se machucou, mas até lá já não fazia um ano que não jogava futebol e o Dorival já tinha disputado muitas partidas, né, à frente da seleção brasileira e o Neymar não jogava bola há um ano. Então como é que você depende desse jogador para fazer essa equipe funcionar? Uma equipe que tem o melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior, né, na última temporada, tem caras como o Rodrigo, o Rafinha, que é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Você tem bons goleiros, você tem bons zagueiros e a lateral acho que é a única fraqueza do Brasil. Eu acho que agora com Wesley e outros jogadores vindo, talvez melhora um pouco a situação. O meio de campo tem jogadores de muita qualidade, então o Brasil tem os melhores jogadores do mundo e mesmo assim o Dorival precisa do Neymar, segundo ele, para fazer essa equipe funcionar, o que é uma vergonha para um técnico da seleção brasileira dizer isso. O último fator é que o Brasil não tem um camisa 9, um homem-gol, um cara que vai decidir em jogos de Copa do Mundo e também em jogos de eliminatória. Nos últimos anos não tem esse cara. O último grande camisa 9 da seleção brasileira foi o Ronaldo, ali até a Copa de 2006, e se você forçar um pouco, você tem o Luiz Fabiano, que no ciclo de 2006 a 2010 foi um ótimo atacante, né, e que decidiu jogos para a seleção brasileira, fez uma ótima Copa das Confederações ali em 2009, então foi um artilheiro ali constante da seleção, mas desde então não teve mais nenhum camisa 9 e seleções dos últimos anos que foram campeões do mundo tem grandes goleadores. A Argentina, você tinha caras como o Lautaro e o Julian Álvares, a França, o Mbappé, a Alemanha você tinha um cara como o Thomas Müller, que estava ali no auge, né, que já tinha sido campeão da Champions League com o Bayern de Munique, que era um dos artilheiros daquela equipe e tinha sido artilheiro da Copa uma edição antes. A Espanha também tinha o David Villa como principal goleador, então mostra que é importante para você ser campeão da Copa do Mundo, você ter um grande camisa 9, algo que atualmente a seleção brasileira não tem, né, um camisa 9. Você tem um cara como o Endrick, que é essa promessa, né, que é o grande futuro da seleção na posição, mas atualmente ele não joga no Real Madrid, né, e para chegar na Copa do Mundo do ano que vem bem, ele provavelmente vai ter que ser emprestado para algum clube, porque ele não vai ser titular nessa equipe com o Mbappé lá, então ele tem que ser emprestado para ele chegar na Copa do Mundo do ano que vem bem, mas ele ainda é muito novo, né, e o Brasil não tem esse camisa 9, eu acho que é algo que impede também a seleção ter muito sucesso nos últimos anos. Então todos esses fatores contribuem com que as pessoas se afastem da seleção brasileira, que não tenha essa vontade de assistir jogos da seleção, todas as atitudes, decisões, atuações da equipe nos últimos anos, porque parece que eles não ligam para a seleção brasileira, então por que que eu, né, vou me importar muito com essa seleção? Eu vou torcer para o Brasil na próxima Copa do Mundo, obviamente, porque é meu país, mas acompanhar a seleção brasileira em Copa América, em eliminatória, só tem sido, né, vexatório, e pelo menos se a equipe se importasse, né, se os jogadores estivessem ali se importando, o treinador, né, e toda a CBF no geral se importasse mesmo com o Brasil, pelo menos a gente teria esse vínculo de apoiar a seleção, mas é justamente ao contrário o que acontece. Eu também nasci em 2004, então eu nunca vi uma seleção brasileira encantadora, né, como a galera que pegou ali as conquistas de 2002 e 1994, e também uma equipe que chegou na final ali em 98. Então minhas primeiras lembranças da seleção foi justamente na Copa de 2010. Então de lá para cá eu só vi vexame da seleção brasileira, só vi atuações pífias, decisões questionáveis. Então nunca ajudou, né, eu ter essa conexão muito forte com a seleção brasileira. Eu acho que a grande oportunidade do Brasil, eu acho que a grande luz do fim do túnel tem essa ideia que o Brasil ganha as Copas do Mundo quando chega desacreditado nelas. Foi assim em 1958, em 1970, em 1994 e em 2002 que o Brasil chegou desacreditado em todas essas Copas e acabou vencendo. A única Copa que o Brasil não chegou desacreditado e venceu foi a Copa de 1962, porque o Brasil chegou como campeão do torneio, né? Mas todas as outras o Brasil chegou desacreditado, mesmo tendo grandes jogadores. E nessas últimas Copas, né, em 2014, você tinha a expectativa da Copa em casa, você tinha bons jogadores. 2018 e 2022, o Brasil fez ótimas eliminatórias e estava jogando muito bem, chegou com muita expectativa. Eu acho muito difícil essa seleção chegar com expectativa para a próxima Copa em 2026, então talvez esse seja o fator que faça com que o Brasil ganhe a próxima Copa do Mundo, chegar desacreditado nela. Então eu acho que eu só consigo ver essa única esperança para o Brasil na próxima Copa, porque se você for pegar pelo trabalho, pela atuação da seleção nos últimos anos, por esse ciclo, o Brasil está fazendo um ciclo terrível nesses últimos anos. Então eu acho que a única opção é acreditar que se o Brasil chegar desacreditado
para a próxima Copa tem chance de vencer o torneio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tenho trazido vídeos constantemente de futebol, tem conteúdos também de basquete e futebol americano aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe aí nos comentários sua opinião, qual que é a sua relação com a seleção brasileira, o que você tem achado da seleção nos últimos anos de atuação e o que tem que mudar para o Brasil finalmente quebrar a seca e conquistar a Copa do Mundo no ano que vem. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.